Yo, Geeks, tudo isso lá? O flashback da saga de Shebeck, Harold e o passado, sobre o fim trágico de Harold pelas mãos do seu filho, terminou com Loki indo para o mar em busca de vingança contra Imu. Ele pegou os soldados de seu pai e partiu para o mar, formando um novo grupo de piratas que estava a fim de atacar e tentar acabar com o governo mundial. O que Loki não esperava é que no futuro ele iria enfrentar em meio ao mar aquele personagem, um personagem ruivo que lutou ao seu lado para parar o Rei Harold em Elbaf. A questão que fica é, por que o Shanks fez isso? Por que o Shanks acabou parando o Loki, evitando com que ele fizesse um grande confronto contra o governo mundial? Será que é mais uma ratice do nosso rato que tem as 3 cravadas ali em seu olho esquerdo? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Definitivamente dá pra colocar aqui o flashback de Loki, Shebeck e Harold como um top 1 fácil da trama de One Piece, com toda certeza ali ao lado do flashback do Oden, de todo o contexto relacionado ali a outros flashbacks que tivemos ali na trama. A gente acho que só vai ficar atrás aqui do flashback do Joy Boy. A gente vai ficar 2 anos sem Luffy quando chegar no flashback ali do Joy Boy. Mas definitivamente o Loki acabou marcando-se como um personagem extremamente poderoso. Alguém que acabou com os poderes de um gigante ancestral, tendo o Haki do Conquistador e com as habilidades implacáveis de Imu-sama. Isso foi visto até mesmo perante o Rei do Mundo. E Imu-sama ficou intrigado. Quem em Elbaf teria o poder, teria a capacidade de derrotar um personagem, alguém tão poderoso como o Rei Harold? Ele mesmo fala, né? Imu acaba dizendo que o Rei Harold nem deveria ter nascido, mas ainda assim Harold acabou implantando no mundo a grande esperança para que o governo mundial fosse derrubado, as forças de Imu levassem essa derrocada no futuro. Isso fez com que o Loki fosse para o mar, mas mesmo assim foi parado por Shanks. Por quê? Por que Shanks parou o Loki? Por que o Shanks evitou que o Loki lutasse contra o governo mundial, lutasse contra Imu? Essa é uma grande questão. Sim, meus amigos, nós não temos capítulo de One Piece essa semana, mas continuamos aqui com essas dúvidas em relação a Shanks e Loki, essa relação desses dois personagens. Se vocês estão curiosos, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal também, compartilha os nossos conteúdos por aí. Seguimos a nossa meta hoje, na verdade essa semana não tem capítulo, mas seguimos com a nossa meta de 200 mil inscritos, para você fortalecer o canal do Geek Brasil até o final do ano e atingirmos essa marca. Você também pode fazer parte da nossa tripulação, fortalecendo ainda mais os conteúdos de One Piece, você se tornando um membro, mandando valeu ou um pixzinho, chegando ali no acúmulo de 50 reais, você pode chegar aqui e já falar: LP, quero ser creditado em todos os vídeos de One Piece. Você escolhe aqui um cargo na tripulação e vem ser creditado através dos nossos conteúdos. Vamos lá, vamos então aqui começar a descrever essas habilidades do Loki e como ele foi levado de forma direta a ser derrotado pelo Shanks. O Loki logo de cara possui uma das habilidades de Akuma no Mi mais quebradas de todas. A gente já trouxe um vídeo aqui descrevendo a batalha completa do Loki contra o Harold e ele já akumado. Nesse vídeo a gente fala como o Loki fez do Harold, o Harold controlado por Imu, tá? A gente não tá falando do Harold quebrando ali os poderes de Imu, ficando parado e recebendo o ataque do Ragnir. Não, nós estamos falando do Harold com o seu poder quase ali no total, sofrendo uma surra, tomando uma surra do Loki de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E essa surra foi algo incalculável através dos seus próprios poderes com a Akuma no Mi. O Loki foi até mesmo capaz de quebrar, de cortar ali a conexão de Imu-sama com o Rei Harold, o que
realmente mostra um grande poder dessa Akuma no Mi. Nós também temos a capacidade ali sobre o Ragnir de congelar MMAs facilmente. A gente tem aqui algumas teorias sobre isso, né? O pessoal andou reclamando nos comentários que eu tô levando algumas teorias como verdades. Calma, gente, calma, não é porque eu tô supondo uma suposição que eu tô levando como uma verdade. Não, então esse vídeo eu vou ficar mais ameno aqui, não vou me ater sobre as 9 possibilidades das habilidades de Ragnir, mas vou ficar apenas nessas 2 habilidades, e a primeira é de congelar MMAs facilmente. Lembrando que MMAs são gerados ali através das habilidades dos pesadelos, e isso vem da Akuma no Mi do Kiringan. Isso é uma habilidade extremamente poderosa, fora que esses MMAs ainda sofreram um boost de poder através dos poderes de Musama. E o Loki conseguiu congelar um deles como se não fosse nada. E se não bastasse ele conseguir congelar, ele ainda consegue usar o poder da eletricidade, conseguindo queimar a árvore de Adan. O Frank mesmo diz que a árvore de Adan, essa madeira dessa árvore, ela é quase dura como ferro. É uma resistência simplesmente implacável. Na verdade, ela chega a ser um dos materiais mais resistentes da trama de One Piece. E o Loki faz a árvore de Adan pegar fogo através do Ragnir como se fosse absolutamente nada, como se fosse madeira seca que não prestasse para nada. O Loki simplesmente consegue fazer isso através dos poderes seus e de Ragnir. E aí, meus amigos, Loki também conseguiu destruir o corpo do rei Harold, um rei que tinha o Haki do Conquistador, um rei que conseguiu realmente bater de frente contra o Shebek, seja através ali das mazelas da vida ou até mesmo em seus primeiros encontros, como nós vimos lá em Mary Josie, quando os dois atacaram-se e se igualaram. Nós também tivemos ali as habilidades de Harold sendo ampliadas através dos poderes de Musama, e tudo isso foi fragmentado pelos poderes de Loki, fazendo com que o personagem conseguisse ter esse puta destaque através dos últimos capítulos. Mas mesmo assim, o Loki foi derrotado por Shanks. Chega a ser algo até mesmo intrigante parar pra pensar que todas essas habilidades, todos esses poderes, tudo quanto é forma ali de situação, o Loki ainda conseguiu ser derrotado pelo Shanks. Supostamente dá pra se acreditar que o Shanks tenha derrotado o Loki lhe jogando para o mar. Como nós vimos recentemente, as correntes de Kairoseki são suficientes para fazer com que a Akuma no Mi do Loki não seja ativada. No caso, nós sabemos que os gigantes, eles são, digamos assim, figuras inocentes. Vamos chamar assim, acho que não dá pra chamar assim de inocente, porque os gigantes também são muito maldosos, ruins e tudo mais. Mas o Oda sempre trata eles quase como se fossem umas figuras de crianças, quase como se fosse infantil. E a gente dá pra perceber que o Loki no meio do mar, agindo como um pirata, provavelmente foi passado para trás em algumas circunstâncias. E, tendo confrontado o Shanks, talvez o Loki foi levado ali pelo Shanks para um combate, ou até mesmo o Shanks parou o Loki em um combate no meio do mar. O que, sendo pouco mar ou muito mar, seria o suficiente para fazer com que as habilidades da Akuma no Mi do Loki não funcionassem mais e o personagem ficasse completamente nerfado. A gente trouxe um vídeo específico sobre isso, falando sobre como o Shanks supostamente havia derrotado o Loki lhe derrubando no mar, e a gente viu exatamente isso acontecendo, de que o Luffy fez uma grande batalha, um grande duelo ali contra o Kaido, foi uma coisa tipo assim absurda, e depois no começo da outra saga em Egghead ele tava quase morrendo afogado. Se não fosse ali o Jinbe, o Luffy teria rodado juntamente com a Bonnie e também com o Chopper. Mas, meus amigos, nós então temos essa ideia envolvendo ao Shanks, de que o Shanks não tinha nenhum motivo aparente para derrubar o Loki. O Shanks, ele não faz as coisas meio que tipo assim à toa. Ou ele faz através ali de alguma intenção, que é no caso que a gente sabe que o Shanks atacou o governo mundial para conseguir ter a Gomu Gomu no Mi, ou quando alguém ataca pessoas que ele está protegendo. Por exemplo,
o Kid e também o Bartolomeu, dois personagens que supostamente atacaram ou ofenderam ali as questões relacionadas à tripulação ou até mesmo à frota do Ruivo. Então o Shanks, ele raramente se envolve em alguma confusão, e para o Shanks ter parado o Loki, só existe uma única opção a se pensar nesse motivo. É claro que a gente brinca aqui sobre o Shanks ser um rato e tudo mais, porque ele sempre tá esperando as coisas acontecerem e tal, mas é uma brincadeira, é claro, né? O Shanks é um dos personagens mais interessantes da trama de One Piece, e tudo fica ainda mais intrigante quando pensamos ali de que o Shanks, ao receber uma informação do antigo rei dos piratas, Gold Roger, ele recebeu uma informação que ninguém mais tinha. Provavelmente ele nem mesmo repassou essa informação para o Scopper-Gaban ou até mesmo para o Rayleigh, o Rei das Trevas. Nós então observamos talvez o Roger falando para o Shanks sobre a importância da Gomu Gomu no Mi e como o Shanks não deveria ser o escolhido, mas sim que deveria guiar os passos do portador da Gomu Gomu no Mi. Nós ainda não sabemos porque o Shanks não podia comer a fruta, não podia ser o escolhido, mas de fato nós sabemos que ele deveria encontrar a Gomu Gomu no Mi. Então, no caso, nós observamos essa parceria surgindo. O Shanks, ele sabia que a fruta lendária de Elbaf e a Gomu Gomu no Mi tinham que estar lado a lado para a derrubada de Imu, para que Imu fosse derrotado, para que os Tenryubitos fossem derrubados do território alto em que eles estão. Era necessário tanto a Gomu Gomu no Mi quanto também a fruta lendária de Elbaf. Sem a fruta lendária, a Gomu Gomu no Mi não conseguiria. Sem a Gomu Gomu no Mi, a fruta lendária também não conseguiria alcançar o seu status. Então, se o Loki fosse contra Imu, ele podia até nerfar o Rei do Mundo, mas não teria poder suficiente para lhe derrotar. Visto ali a capacidade do Loki ter apagado aquilo que Imu acabou dizendo de que o Harold foi a criatura, foi o cavaleiro de Deus mais poderoso que ele havia gerado através dos seus poderes, e que a perda do Harold ou até mesmo a perda de um cavaleiro de Deus poderia ocasionar um preço muito alto para o soberano do mundo, então o Loki poderia até mesmo nerfar Imu-sama, mas dificilmente iria conseguir derrotar todo o seu poder, toda a sua força. Só que também sem o Loki, sem a fruta lendária, porque se o Loki morre, a fruta lendária poderia cair nas mãos do governo mundial. Caindo nas mãos do governo mundial, aí o portador da Gomu Gomu no Mi não conseguiria lutar contra Imu da mesma forma. Então é uma balança perfeita. O que nós temos aqui é que provavelmente o Shanks mandou o Loki para o meio do mar porque o Loki não podia lutar contra o governo mundial ainda. Era necessário esperar o portador da Gomu Gomu no Mi aparecer para que o governo mundial fosse derrotado. Isso é de uma forma bem colocada ali pelo Oda, colocando ponto por ponto, peça por peça, formando toda a base para a futura derrocada de Imu-sama.